Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano Meira. Hoje eu vou tratar do assunto função quadrática ou função do segundo grau, de uma maneira um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu não vou ficar escrevendo aqui, eu vou mostrar para vocês como é o comportamento dessa função usando gráficos e usando aqui o poderosíssimo GeoGebra, que é um software que facilita muito a nossa vida para estudar qualquer tipo de função. Então vamos lá. O que é uma função quadrática? Uma função quadrática ou função do segundo grau é algo que tem mais ou menos essa carinha aqui. A vezes x ao quadrado. Lembram disso? Vocês talvez já tenham estudado esse tipo de função lá na escola ao estudar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Todo mundo lembra dessa função por causa da fórmula de Bhaskara. Então, ax quadrado é o primeiro termo, onde o a é um número, um parâmetro que pode ser negativo, pode ser positivo, só não pode ser igual a zero. Então, ax quadrado mais bx, o b também é um parâmetro qualquer, que pode ser positivo, negativo e até igual a zero. Tá? O a não pode, mas o b pode. Tudo isso mais c, onde c é um termo independente, é apenas um número que também pode ser nulo, positivo ou negativo, com vírgula, etc, etc, etc. Número real qualquer. Nós vamos criar aqui essa função e ela terá mais ou menos essa carinha aqui. Vamos só mudar a cor, que esse alaranjado aqui não ficou legal. Eu vou fazer esse negócio aqui de azul. Não, isso aqui é roxo, né? Azul. Pronto, e vamos deixar a linha um pouquinho mais espessa, tamanho 7, para que vocês possam enxergar direito o que eu estou fazendo. Muito bem, o que nós vamos fazer nessa aula é entender o que acontece com a função se eu mudar o valor do a, o que acontece com a função se eu mudar o valor do b e se eu mudar o valor do c, tá bem? Eu vou começar aqui mostrando para vocês o único valor que o a não pode assumir, que a é igual a zero, e vocês já vão entender por que isso acontece. Olha só, se eu alterar aqui o a para zero, olha o que acontece com o formato do gráfico. Fica uma reta. Então não é mais uma parábola, não é mais uma função do segundo grau. Porque se você observar, vai sobrar só o termo bx mais c, e esse é exatamente o formato característico de uma função afim, de uma função linear, tá bom? A famosa equação da reta, lembra? Y igual a ax mais b. Então é isso que acontece, por isso que o a não pode ser igual a zero. E falando em a, qual é o papel dele nesse trabalho todo aqui, ó? Bom, o a, gente, ele faz o seguinte. Se o a for positivo, a concavidade da função é do jeito que vocês estão vendo aqui. Ó, valores grandes de a só vão aumentar a rapidez com que a função cresce. Ela vai fechando aqui, significa que para cada x o y é cada vez maior. Agora, se o a for negativo, a função vai inverter aqui. Ó, tá vendo? Para valores negativos de a, menos 0,8, menos 1,3, menos 2,2, a função sempre terá a concavidade voltada para baixo, beleza? Então, note que o valor do a é responsável pela concavidade da função, a positivo concavidade para cima, a negativo concavidade voltada para baixo. E agora vamos direto para o parâmetro c. Eu vou pular o b, tá bem? O parâmetro c vai indicar onde o nosso gráfico vai cortar o eixo y. O eixo y é esse cara aqui na vertical. Para que vocês entendam isso, eu vou colocar aqui um pontinho. Esse pontinho aqui é a interseção do gráfico com o eixo y. Esse ponto aqui nós vamos chamar justamente de c, tá? C minúsculo aqui. E eu vou exibir somente o valor dele para que vocês... Nome e valor, para que vocês entendam o que significa. Ó. Então, note o seguinte, que no meu exemplo aqui, já do jeito que está, o nosso c vale 1. Isso significa que, olha aqui, ó, o c vale 1. Significa que a função corta o gráfico. Aqui ele alterou para C1 o nome porque eu dei outra função com o nome de C. Então ele teve que mudar ali para não ter conflito, tá? Talvez se eu alterar aqui novamente para C maiúsculo, por exemplo, ele consiga retornar para o valor que era lá. Não retornou, vamos mudar aqui na função, em vez de C. Só para não ficar feio, né? Ficar C1 aqui, nada a ver esse negócio de C1. Pronto, só o C. Eita, vamos mudar aqui de novo para C. Pronto. E aqui também tem que ser o parâmetro C. Tudo bem? Pronto, agora está resolvido. Então, se o C for igual a 1, o gráfico vai cortar o eixo Y aqui exatamente em x igual a 0 e y igual a 1. Vamos colocar esse pontinho aqui de vermelho, tá? Para vocês associarem a cara com a pessoa aqui. Vamos aumentar o valor do C. Observe que, então,
ó, o ponto onde ele corta o eixo y vai se deslocando para cima. Se eu colocar aqui c igual a 5, por exemplo, ele vai lá para cima cortar a função em y igual a 5, tá bom? X vale 0, x é esse eixo vertical aqui, e y vale 5. É isso que significa, tá bom? Agora vamos ver o que o b faz. O que o b faz é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Se eu puxar o gráfico aqui para a direita, a função vem para a direita. Se eu puxar ele para a esquerda, ele vai também para a esquerda. Ou seja, se o b for 0, ele não vai puxar nem para um lado nem para o outro. O vértice da parábola, que é esse pontinho aqui de máximo, estará localizado sobre o eixo y, tá bem? Se eu puxar o b para a direita, valores grandes de b puxam o gráfico para a direita, valores pequenos de b puxam o gráfico para a esquerda. Então vamos supor que você está lá esboçando um gráfico e você olhou para a função que foi passada para você e você observou o seguinte, ó, a minha função é 0,6x ao quadrado. Esse 0,6 aqui é o a, e o a é negativo, significa que a concavidade é voltada para baixo. Aqui eu tenho o termo c igual a 5, né? Mais 5, significa que o gráfico vai cortar o eixo y no valor 5. E agora o menos 1,7 significa que o gráfico está deslocado um pouco para a esquerda, porque o b é negativo, tá? Se o b fosse positivo, o gráfico estaria mais para a direita. Porém, gente, isso não é uma regra geral. Isso que eu estou falando para vocês só acontece, esse comportamento do b só acontece se o a for negativo. Então, esse comportamento do b que eu estou mostrando para vocês é uma combinação do valor dele com o valor do a. Então, se o a for negativo e o b for negativo, ao reduzir os valores de b, o gráfico vem para a esquerda, e ao aumentar os valores de b, o gráfico vem para a direita. Porém, entretanto, todavia, se o a for positivo, o b faz exatamente o contrário do que está fazendo agora. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Eu vou mudar aqui, ao invés de menos 0,6, eu vou aumentar para 0,6 positivo. Olha que mudou tudo aqui, né? A concavidade da função já foi para o outro lado. Agora, se eu puxar o b para a esquerda, aqui, se eu diminuir o b para a esquerda, o gráfico vai mais para a direita. Se eu aumentar os valores de b, o gráfico vem mais para a esquerda, que é exatamente o contrário do que ele fazia antes, tá bem? Então, olha só, eu vou dar o play aqui, com o gráfico com o b aumentando. À medida que o b aumenta, o gráfico vem mais para a esquerda, tá bem? Ao contrário, se o b fosse diminuindo, o gráfico viria mais para a direita. Então, b diminuindo, puxa o gráfico para a direita, b aumentando, puxa o gráfico para a esquerda, stop. Vamos fazer a mesma coisa com o a, só para você entender. Então, se eu tiver um a negativo, a concavidade da função é voltada para baixo, como você está vendo aqui. Porém, se o a for positivo, a concavidade fica voltada para cima. E se o a for igual a zero, vocês já sabem, não é uma função quadrática, não é uma função de segundo grau, é uma reta, tá bem? Uma reta crescente caso o b seja positivo e decrescente caso o b seja negativo. Tá certo? Então, olha só, b negativo a reta é decrescente, b positivo a reta é crescente. Se eu mudar o valor do c, muda o ponto onde ele corta o eixo aqui. Então, é exatamente isso. Então, isso tudo que eu falei aqui é extremamente importante para você saber caracterizar corretamente uma função de segundo grau. Porém, tem mais dois fatores aqui que você precisa saber, que é onde estão as raízes dessa função, ou seja, os pontos onde ela corta o eixo x, e quem são os valores do vértice, o valor do x do vértice e o y do vértice. Tá? Que vértice, professor? Do que você está falando? Eu nem lembro mais o que é isso. Calma, vamos lá. Primeiro vamos pensar nas raízes que tem a ver com a nossa querida fórmula de Bhaskara. Lembra disso? Então as raízes dessa função aqui são os pontos a e b. Vamos chamá-los de x1, x', né? Não é assim que a gente aprende na escola? X'. E vamos mostrar aqui o nome e o valor dele. E vamos fazer a mesmíssima coisa aqui para o b. Tá? Deixa eu só mudar aqui que ele está mostrando muitas casas decimais. Eu preciso só de algumas, não de tantas assim. Vou só apagar esse cara aqui que eu cliquei por cima. Então, aqui no ponto A, configurações, nós vamos exibir o nome e o valor. O nome dele será x'. Tudo bem? E nós queremos apenas quantas casas depois da vírgula aqui? Deixa eu só... Uma casa decimal já é suficiente. Então, 1,3 é a primeira raiz e a segunda raiz será quanto? Vamos ver.
Então é assim que se obtém o x' e o x duas linhas. E se você quiser fazer isso manualmente, você pode usar a famosíssima fórmula de Bhaskara. Lembra disso? Vou mudar isso aqui para roxo. E aqui também vou mudar para roxo, para que fique em outra cor as raízes. Tá ok? Se você quiser calcular o x' e x duas linhas, você pode usar a fórmula de Bhaskara. Caso você não lembre, a fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? É isso, só falta então agora a gente determinar quais são as posições do vértice. E o vértice, pessoal, assim como eu já tinha comentado, corresponde a esse ponto aqui de azul, que é o ponto de mínimo ou de máximo da função, né? Lembrando que se o a for positivo, então a função terá ponto de mínimo, e se ele for negativo, então ela terá ponto de máximo. Para obter o valor do vértice, basta você colocar aqui nessa expressão que é o x do vértice igual a menos b sobre 2a. Substituindo os valores de a e b da função, você vai descobrir qual é o valor de x que corresponde a essa posição. E claro que para descobrir o y, basta você substituir aqui o x na sua função original. E você terá então o ponto de vértice da função, a coordenada x e a coordenada y. É isso, pessoal. Então, daqui para frente, agora o que resta é explorar as aplicações. Eu estou pensando em fazer um vídeo sobre isso também, mostrando principalmente as aplicações em física a respeito desse assunto. Existem muitas mesmo, mas a parte conceitual eu acho que já está bem trabalhada nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida, por favor, escrevam aqui, me mandem um recado que a gente vai conversando, tá? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, eu nunca lembro de pedir isso. Compartilhe se você gostou e inscreva-se no canal se você quiser receber as próximas novidades. É isso, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, tchau!